Boa noite, meu nome é Jorge Menezes, você está assistindo o programa Radar Executivo, você sintonizado no mundo empresarial. O programa Radar Executivo é um oferecimento da Dale Carnegie, líder mundial em treinamento e desenvolvimento. Para saber mais, consulte o nosso site www.radarexecutivo.com.br. Contamos hoje aqui com a presença no programa do Luiz Pinto, diretor regional da Microsoft, vai conversar um pouquinho sobre essa empresa líder mundial em tecnologia e sobre o trabalho dele aqui na região. Luiz, boa noite, muito obrigado pela tua presença aqui no programa. Boa noite, Jorge. Eu é que agradeço o convite. Muito obrigado. Perfeito. Com certeza o pessoal está muito curioso para saber sobre como é que funciona, como é que pensa a Microsoft em termos de gestão. Então me fala uma coisa, como é trabalhar uma empresa que é um verdadeiro ícone da tecnologia, que é o caso da Microsoft? Olha, é desafiador, eu acho que a palavra é essa. Por que é desafiador? Porque a Microsoft ela investe muito em inovação, quer dizer, ela tem hoje um aporte anual muito significativo para inovação de produtos, inovação de serviços, que consequentemente passa por inovação de pessoas, né? Então a gente tem que estar em constante, assim, visualização de o que eu posso fazer, como eu posso fazer, o que eu posso atingir. O que eu posso fazer de melhor sobre até às vezes um produto que já está sendo lançado numa situação de ápice, né? Eu acho que isso é o que mantém esse lado desafiador, é a gente pensar constantemente em inovação e como essa inovação pode facilitar a vida das pessoas. Perfeito. Me fala uma coisa, quais são as melhores práticas de gestão que levaram a marca Microsoft ao sucesso que ela é hoje no mercado? Olha, pensando assim de um modo bem amplo, a primeira eu acho que é a questão dela, como ela trabalha o ecossistema, nessa relação dela de parceria, porque hoje ela tem toda uma linha de quê? De fortalecer as empresas locais de software, que a gente chama de fortalecer a economia local de software, e através dessas empresas oferecer o que ela tem de melhor para o mercado, tanto em produtos, quanto em serviços, quanto em consultorias, treinamento. Então, eu acho que esse é um modelo que faz essa engrenagem funcionar, ou seja, que você deixa um legado no país, né, nos países, que é o quê? Que são empresas cada vez mais preparadas para inovar e atender as demandas cada vez mais exigentes que esse mercado tem. E a gente conversando lá fora, eu gostei muito da tua perspectiva na questão de você não se preocupar só com a questão tecnológica do parceiro. Sim. Você também tentar desenvolver a empresa dele como um todo, né? Assim, a gente tem alguns programas hoje, vou dar um exemplo. Nós temos um programa chamado SOL, que é a Startups, Empresas Nascentes, ou até em um termo em inglês, Startups Online. Qual que é a ideia do SOL? Nós pegamos as empresas de base tecnológica, de micro e pequeno porte, aí vamos falar das empresas aí nascentes mesmo, e você dá não só um apoio de tecnologia, mas um apoio também em capacitação para que ela possa estabelecer no mercado. Esse é um programa que a gente tem feito aqui através do Centro de Inovação da Microsoft, que visa exatamente como eu preparo essa empresa para ela ir para o mercado de trabalho. Um outro exemplo muito bom é o próprio Imagine Cup, né? Que é a Copa Mundial de Software, onde você tem alunos que vão para lá, se destacam. Pernambuco tem sido líder aí, nós já ganhamos aí os 5 últimos campeonatos. Nossa. Pernambuco esteve presente. Somos penta? Somos pentacampeões, né? Então assim, agora do Egito, por exemplo, nós tivemos dois grupos de alunos, um da UFPE e outro da Unibratec e UPE, que foram campeões lá, e você vê que tem produtos ensino à distância que são assim, produtos que fazem todo sentido para a inovação e para gerar bons negócios e bons projetos dentro das empresas atualmente. Quais serão as tendências nos próximos anos em termos de tecnologia, segundo os estudos da Microsoft? Olha, sem dúvida alguma é a questão da combinação de software mais serviço. Porque cada vez mais você vê o pessoal falar de computação na nuvem, software como serviço. Então, você tem um ambiente muito híbrido, desde pequenas empresas de grande, médio e pequeno porte. E cada uma tem a sua linha de demanda, tem a sua linha de atuação, a sua política interna. Então eu vejo muito assim, essa combinação de software
mais o serviço agregado cada vez mais ao que ele quer de solução. Porque hoje o cliente ele não quer mais talvez só o banco de dados, ele quer o seguinte: como esse banco de dados me transforma numa solução de inteligência de negócio, um business intelligence, onde eu consigo prover informações consistentes para a tomada de decisão no dia a dia. Então eu vejo muito essa combinação de software mais serviço, cada vez mais voltada para esse tipo de prestação de, vamos dizer, de serviço especializado. Verdade, o que ele quer ver é o bottom line, né? Ele quer ver o resultado. Ele quer ver o resultado, assim, cada vez mais o CIO está sendo cobrado nessa crise. Essa crise mostrou muito isso, o seguinte: ele está sendo cobrado em quê? Olha, como você, como TI, agrega valor na minha empresa em 2 pilares: redução de custo e produtividade da minha organização. Então, se ele não parar para pensar que, puxa, eu tenho situações como CRM, que vai me aproximar mais do que o cliente quer, vai me aproximar mais das demandas que ele precisa, Business Intelligence, que vai dar informações mais consistentes para o meu decisor tomar a decisão correta, com as informações corretas, certamente você começa a ter uma lacuna que TI tem que preencher e ela, às vezes, se ela não estiver atenta a isso, ela não preenche devidamente. É verdade, fica o vazio, né? Fica, exato. Fica o vazio. Me fala uma coisa, eu li na pesquisa que a gente fez e eu achei muito interessante, por isso da pergunta. Realizar o potencial de pessoas, empresas, profissionais e comunidades. De que forma essa estratégia colabora com os objetivos comerciais da Microsoft? Olha, ela colabora a partir do momento que hoje a Microsoft, qual que é a visão que a gente tem, qual que é o nosso objetivo? É você realmente trazer as pessoas que a gente chama hoje de usuários chaves, a cada vez mais realizar o seu potencial pleno, ou seja, que ele possa cada vez fazer mais usando a tecnologia para fazer isso. Então, quando você pensa num ambiente onde nós temos parceiros, empresas de tecnologia locais, temos os nossos clientes, os nossos parceiros, os nossos fornecedores, se eu começo a conectar toda essa gama e que a tecnologia que a gente provê faz com que ele seja mais produtivo, faz com que ele seja mais dinâmico, faz que ele esteja conectado todo o tempo, faz com que ele busque as informações precisas e as utilize de forma contundente, a gente está agregando esse potencial e está exatamente gerando esse valor, né, para o mercado. Quando a Isabel esteve aqui, ela usou uma expressão que eu considerei muito interessante. Ela falou de ecossistema digital. É verdade. Tem muito a ver com isso aí, né? Tem muito a ver com isso aí, sim. Exatamente esse ecossistema digital que ela se refere, é quando você imagina o seguinte: nessa roda viva que a gente tem, né, esse ambiente, você tem hoje, por exemplo, um papel universitário importante, porque é de lá que sai a matéria-prima que você vai usar nas universidades. Você tem os parceiros, que são as empresas de tecnologia que trabalham com a linha de produto Microsoft. Você tem entidades como o governo, que às vezes apoiam programas como Professor Conectado, como Aluno Monitor, que são programas que a Microsoft faz, mas você tem que ter, às vezes, esse tipo de estrutura organizacional apoiando também. Porque são programas que estão na agenda dos governos hoje, capacitar e incluir digitalmente as pessoas. Dá oportunidade para que uma pessoa hoje, que mora, por exemplo, um exemplo que eu gosto de citar, eu acho muito legal, esse exemplo da professora de afogados da Engrazeira, a professora Cláudia. Você imagina, uma pessoa que está no interior de Pernambuco, com o uso da tecnologia, cria um projeto que chama Escola.consciência e faz desse projeto um projeto tão inovador que é premiado na Finlândia. Então é exatamente você criar essa condição, a tecnologia criar a condição das pessoas cada vez mais usarem o poder inovador que eles têm. Essa é a verdadeira globalização. Sim, com certeza. Essa é a verdadeira. Porque uma coisa é certa, a inovação não é feita não é a máquina quem faz. A inovação são atitudes das pessoas. Agora, com certeza a tecnologia pode ajudar essa inovação a fluir. A multiplicar. E é isso que a gente procura fazer no dia a dia aí dentro da Microsoft, de buscar com que isso possa fluir. Né? Falando nessa questão de fluir, como é que a Microsoft procura gerar lideranças comprometidas com essa visão? Olha, a Microsoft, assim, ela tem hoje, eu acho que tem 2 tipos de liderança aí. Tem a primeira liderança que você cria externamente, que é você trazer esse ecossistema para cada vez mais ser empreendedor, serem visionários. Quando a gente pega, por exemplo, alunos, como eu citei, né, que vão para uma Copa Mundial de Software, representam Pernambuco, representam o Brasil como representaram, e voltam de lá premiados, quer dizer, existe esse lado de você ousar e liderar,
Porque você tem um time, né? Na verdade, é um grupo que você tem que coordenar. Então, acho que tem esse lado da liderança hoje que a gente tem em cima dos nossos parceiros. E eu, voltando para dentro de casa, tem muito lado que a Microsoft ela trabalha muito duas coisas que eu gosto muito, que é o lado da responsabilidade alinhado ao poder de execução. Então ela dá para você essa oportunidade, a responsabilidade de fazer algo, mas também te dá condições de criar algo. Tanto é um exemplo interessante, nós temos um site dentro da Microsoft hoje para funcionários que você dá opiniões, dá sugestões de coisas que deveriam ser criadas pela empresa. O nosso software de portal hoje, de colaboração, que é o SharePoint, foi desenvolvido baseado em ideias, em sugestões de funcionários da própria empresa. Então ela cria esse lado da liderança, da motivação cada vez mais, da gestão, da pessoa assim, ela assumir responsabilidades, assumir risco, né, mas também ela ter condição de criar. Eu acho que esse é um ponto que faz a diferença hoje dentro da Microsoft. Um ponto também interessante, que é a próxima pergunta, que fecha esse bloco, o Bill Gates é uma lenda viva no mundo empresarial. Não só pela postura dele como empresário, mas também pela questão de comunitária, a questão do trabalho dele social muito forte. Será que a Microsoft terá dificuldades para conseguir um sucessor à altura? Na verdade, essa sucessão já foi feita, porque assim, é até importante primeiro colocar uma coisa. O Bill Gates hoje ele está mais dedicado à fundação Bill e Melinda, é um fato. Mas ele continua sendo parte do conselho da empresa. Então assim, ele tem aí toda uma participação ainda nas decisões estratégicas da Microsoft, né? Agora, quando você pensa no dia a dia de trabalho, a saída do Bill Gates, ela foi feita uma transição durante 3 anos, onde hoje, além do próprio Steve Ballmer, né, que assume a posição como o CEO, como presidente da empresa, a gente ainda tem hoje nesse papel mais criativo, mais de desenvolvimento, de tendências, de projetos, visão de futuro, tanto o Craig Mundie quanto o Ray Uzzi. Então você tem, na verdade, uma combinação de 2 pessoas chaves dentro da empresa que fizeram essa transição. Então, na verdade, assim, quando você fala assim, poxa, qual foi o impacto? Muito pequeno, porque foi muito mais aquele lado do carisma do Bill Gates, que foi quem descobriu, né, um software que revolucionou o mundo, do que na operação do dia a dia da empresa, né, que foi trabalhado durante esse período, né, essa transição. Perfeito. Com essa pergunta, a gente encerra o primeiro bloco da entrevista. Sem dúvida nenhuma, interessantíssimo conhecer um pouco mais de perto o centro nervoso, o coração, a alma da Microsoft aqui no programa. Daqui a pouquinho voltamos com o Luiz Pinto falando um pouco mais da experiência dele como executivo.